Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo Tudo ao bem? nosso programa. Senta, fica à vontade aqui. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, você estava me dizendo que é uma área pouco conhecida. Por quê? A cirurgia de cabeça e pescoço é uma área que ela é pouco conhecida dos pacientes e também dos médicos, né? Pouca gente sabe qual profissional procurar quando tem um tumor dessa região de boca, garganta e tireoide, né? Então ela ainda é uma área pouco conhecida, infelizmente. E quais são as condições mais comuns, né, que acabam precisando, necessitando de uma cirurgia de cabeça ou pescoço? Então, hoje em dia, o câncer, o quinto câncer mais comum nos homens é o câncer de boca, né? É um câncer muito relacionado com tabaco, álcool, e é um câncer que ele tem um prognóstico ruim porque ele é descoberto muito tardiamente. Então, a gente tem que ter um diagnóstico mais precoce desse tipo de tumor. Mas não é só câncer de boca. Câncer de boca, garganta e tireoide, principalmente, é o que a gente mais acaba tratando na minha especialidade. Como que é feito o tratamento de câncer, assim, nessa região, na cavidade oral, por exemplo? Em geral, os cânceres de cabeça e pescoço, eles tendem a ter um tratamento cirúrgico, né? Cânceres de boca, eles respondem muito mal a tratamentos como químio, radioterapia. Então, a gente acaba optando por tratamentos cirúrgicos que, quando o tumor ele é encontrado num estágio mais inicial, você tem um prognóstico melhor, né? Mas, em geral, o tratamento que a gente faz é cirúrgico. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos abrir aqui o nosso WhatsApp para mensagens, pode ser? Manda uma mensagem aqui pra gente no 96586-1493, se você tem alguma dúvida, se você passou agora por um processo, por exemplo, de um tratamento oncológico nessa região de pescoço, né, e cabeça, ou vai passar, quiser mandar uma mensagem aqui pra gente para tirar sua dúvida, a gente já conversa diretamente aqui com o doutor, que é especialista no assunto, tá certo? Exatamente isso que eu ia perguntar. Então, geralmente, nessa região é sempre feito por cirurgia? Sempre? Não sempre. A gente tem regiões da cabeça e pescoço que a gente opta por tratamentos não cirúrgicos, né? Isso se dá principalmente ao acesso cirúrgico dessa região. Então, por exemplo, quando a gente pega um tumor de orofaringe, a parte mais posterior da boca, que é o começo da garganta, os acessos cirúrgicos são mais complicados. Então, a gente acaba optando por um tratamento alternativo, que é a quimio-radioterapia. Atualmente, essa região se beneficia muito com os avanços da cirurgia robótica, né, que é um acesso que a gente tem com maior facilidade para essa região. Mas, em geral, é um tratamento que ele é classicamente feito com quimio-radioterapia. Então, depende muito das características do tumor e da região que ele se encontra, tá? Entendi. Eles podem ser tratados tanto com cirurgia quanto com tratamentos alternativos como quimio-radioterapia. E como que é diagnosticado uma necessidade de cirurgia nessa região? O diagnóstico principal dos nossos tumores é feito principalmente por biópsia, né? Então, as queixas do paciente, elas alteram com base no local que está o tumor. Então, por exemplo, se você tiver um tumor de boca, normalmente o paciente vai ter uma lesão ali na boca que não cicatriza em 2 semanas, ou uma dor de garganta persistente, uma alteração da voz. Isso nos diz onde está o tumor mais ou menos, né? Então, na voz a gente vai pensar numa parte da laringe, dor de garganta mais na faringe, que é o começo da garganta, e na boca as lesões que não cicatrizam, né? Então a gente vai fazer a biópsia, que é o primeiro passo para a gente fazer o diagnóstico, e depois da biópsia a gente vai estadiar o paciente, que a gente vai pedir os exames para ver qual é o nível de avançado que está o tumor. Então a gente faz tomografia, às vezes ressonância, ultrassom, depende muito da localização para conseguir saber o grau que está o tumor para definir o melhor tratamento para o paciente. Entendi. E quais são os tipos de cirurgia realizados mais comuns nessas regiões? Então, normalmente a cirurgia ela se baseia em 3 etapas na minha especialidade. A gente tem que fazer a cirurgia para retirar o tumor, seja lá qual a localização que ele esteja. A gente faz a cirurgia para reconstruir esse defeito. Então, quando a gente tira um tumor da cabeça e pescoço, a gente vai ficar com um defeito de onde estava o tumor. A gente tem que fazer uma cirurgia para reconstruir esse defeito. E o terceiro passo é fazer a linfadenectomia, que é tirar os gânglios do pescoço que drenam esse tumor. Então, é uma cirurgia que ela é complexa porque ela é muito demorada, é muito longa e tem várias etapas para que seja bem realizada, né? E como que elas se diferem, assim, de umas das outras? Então, depende muito da localização do tumor, né? A gente tem que tomar como base onde o tumor está localizado. Tumores na boca, a cirurgia tem que ser com base no déficit que o paciente vai ficar. Então, por exemplo, o local mais comum de tumores na boca é a língua. Quando a gente tira um tumor da língua, a gente tem que pensar na reabilitação do paciente. Não dá para a gente tirar esse tumor e deixar o paciente só com o defeito que a gente faz. A gente tem que pensar na reconstrução. Então, as cirurgias se diferem mais ou menos com base no como a gente vai reconstruir aquele defeito que a gente deixou no paciente.
tentando sempre deixar o mais funcional possível, né? Por exemplo, um tumor na língua, tem algum local que normalmente acontece? Aonde Sim. fica exatamente? O que é retirado? Só para a gente entender. Então, os tumores de língua, a localização mais comum que a gente tem é na borda da língua, então na parte lateral da língua, tá? Essa é a localização mais comum dos tumores de língua, mas a gente pode ter em toda a extensão do órgão, né? Desde o começo lá na base da língua até o final dela, tá? E a cirurgia é feita com base na retirada do tumor, mas não só do tumor, porque a gente tem que retirar junto uma margem de segurança, né? Esse que é o problema, porque a gente não pode tirar só o tumor e acabou, porque a gente não consegue ver a micromargem que tem o tumor, então a gente tem que tirar uma margem de tecido saudável para garantir que ele seja inteiro removido para ter uma segurança oncológica, entendeu? Então é a margem mais ou menos de 1 centímetro além do tumor que a gente tem que ser retirada durante a cirurgia. E existem alguns riscos e complicações para essas cirurgias? Com certeza. Infelizmente, tem um estigma na minha área que as cirurgias são desfigurantes, que elas deixam a pessoa desabilitada, não consegue falar, comer. Mas o problema é justamente o que eu falei, porque é uma área muito nobre, que a gente tem estruturas muito nobres, né? É a área que a gente consegue engolir a comida, que a gente consegue falar. Quando a gente tira um tumor do fígado, por exemplo, você tira e acabou. Não precisa reconstruir, não precisa fazer nada, né? Porque é uma área que ela fica ali e funciona perfeitamente. Aqui na cabeça da pessoa é um pouco diferente, né? A gente tem que tirar e se preocupar com a função daquele órgão depois. Não basta só tirar o tumor e acabou. Então, efeito colateral que a gente tem na cirurgia são diversos, né? Desde a fala, problemas para engolir, problemas para deglutir e até para respirar, né? Porque é uma área, como eu disse, muito nobre do ser humano. Sim, com certeza. E só para a gente entender também, você falou que nesses casos, né, de tumores na região de cabeça e pescoço, normalmente são resolvidos com cirurgia. Certo. Nenhuma hipótese é um tratamento de quimioterapia, de radioterapia? Não, sim, a gente tem tratamento de quimio-radioterapia, sim. Depende do local que está o tumor, tá? E também do grau de avançado que ele está. Então, retomando, por exemplo, tumores de faringe, que é a primeira porção da garganta, tem tratamento com radioquimioterapia, tá? Laringe, também alguns tipos de tumor a gente trata com quimio e radioterapia, tá? O que foge um pouquinho disso é mais a boca. A boca não responde muito bem a tratamento quimio e radioterápico. Então, a gente opta por fazer um tratamento cirúrgico para tumores de boca, que é diferente de garganta, tá? Garganta a gente tem tratamento de radioquimioterapia como muitas vezes primeira linha de escolha. Nossa, são muitas informações mesmo, né? É muito complexo, né? São muitas regiões que a gente tem que lidar e o tratamento de cada região difere muito, né? Então... E como você perceber? Quando você perceber que você tem alguma coisa, por exemplo, na sua garganta, na sua faringe, na sua laringe, não sei se é possível também, porque eu não sei vocês aí que estão nos assistindo, mas em alguns momentos a gente está dormindo, aí você começa a se apalpar, né? Aí de repente você sente uma glândula, talvez, aqui da sua garganta mesmo. Ai, eu tô com um nódulo. Ai, que é isso? Ai, que desespero. Como que você consegue saber se, poxa, preciso procurar um médico porque tá estranho isso daqui? Principalmente tem que ficar atento com como está evoluindo essa queixa, né? Então a gente tem um nódulo no pescoço. Você ficou gripado, teve uma febre, uma coriza, apareceu uma bolinha no pescoço. A grande maioria das vezes vai ser um linfonodo, uma íngua, né? Que é uma resposta inflamatória a uma infecção de via aérea. Sim. Que é algo comum, né? Algo que você não precisa se preocupar. Que quando passar a infecção, ela tende a diminuir. Agora, se você tem uma alteração vocal, por exemplo, se está rouco há mais de uma semana, ou um linfonodo duro, uma bolinha que não some, aí é uma coisa que você tem que começar a se preocupar e talvez ir atrás de um profissional, tá? Então é mais quanto à persistência dos sintomas, eles não passam conforme você vai melhorando de uma gripe, de um resfriado, eles continuam lá, é um sinal de alarme que você tem que procurar um médico especialista, provavelmente. Nessa região, quais são os principais tumores que acontecem? E você sabe dizer também a causa? O que pode acontecer? Sim. Causar? O principal tipo de câncer que a gente tem na área da mucosa da cabeça e do pescoço, então no trato aerodigestivo, é o carcinoma espinocelular, tá? É o nome meio técnico do tipo do câncer que acontece nessa região. E a principal causa é o álcool e o tabaco, tá? Então fumar e beber é a principal causa de câncer de cabeça e pescoço ainda, tá? Poxa. Hoje, a gente tem um novo fator de risco para a garganta principalmente, que é o HPV. O mesmo vírus que causa o câncer de colo ou de útero, ele pode causar o câncer de garganta também, tá? Se você pegar alguns dados dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, já é o principal fator de risco é o HPV, não é mais o cigarro e o álcool.
Em países como Brasil, Índia, em desenvolvimento, ainda a gente tem o álcool e cigarro como principal fator de risco. Mas é uma tendência de uma inversão, conforme os hábitos de vida vão mudando das pessoas. Manda mensagem aqui pra gente, 965861493, se você estiver passando por um tratamento oncológico na região da cabeça ou pescoço, ou vai passar, enfim, fazer algum tipo de tratamento. Manda mensagem aqui pra gente, tá bom, de texto, que eu já vou ler aqui com o doutor na hora, porque acho que é importante a gente tirar algumas dúvidas, né? Porque tudo vai mudando conforme o tempo vai passando. Às vezes só com uma cirurgia já pode resolver, ou não, tudo vai depender da área também. Então, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui pra gente, tá? Agora, me fala uma coisa, com relação à cirurgia, né? Como que é o pós disso? Dependendo de onde for. Uhum. O pós-operatório, ele depende muito de uma equipe multidisciplinar, tá? Na minha área, o médico nunca vai atuar sozinho, é muito difícil. A gente tem que ter toda uma equipe de nutricionista, de fisioterapeuta, de psicóloga. São profissionais que são fundamentais para ter a reabilitação do paciente. Porque a parte da cirurgia a gente faz, só que a recuperação do paciente, para engolir, por exemplo, quem faz é a fono, né? A fono é essencial para a gente, ela vai reensinar o paciente a engolir, a respirar, a comer. A psicóloga também tem uma parte fundamental nesse processo, então é tudo questão de equipe multidisciplinar, tá? Ninguém age sozinho na cirurgia de cabeça e pescoço. Nossa, eu imagino. Agora vamos falar um pouquinho da tireoide? Claro. Que a gente não falou muito, né? E aí, como é que funciona? Porque muitas pessoas têm nódulo na tireoide, né? Sim. De repente, você tem uma disfunção ali, aí quando vai fazer você já tem um nódulo por si só. Como que funciona a tireoide ao certo? Nódulos de tireoide são muito comuns, tá? Alguns dados mostram pra gente que mulheres com mais de 50 anos, até metade vai ter nódulo na tireoide, tá? Felizmente, a grande maioria dos nódulos são benignos, tá? A gente não precisa se preocupar e muitas vezes não fazer nada com esse nódulo, tá? E a maioria das vezes é assintomático também, então a paciente nem sabe que tem, tá? A gente se preocupa quando o nódulo começa a crescer, quando ele tem características que sugiram ser alguma coisa maligna. A gente tem que aprofundar a investigação. A gente tem critérios muito bem estabelecidos de quando investigar um nódulo. Não é a pessoa tem o nódulo, eu vou sair fazendo biópsia, não é assim. Depende do tamanho, das características, para a gente indicar uma biópsia e um possível tratamento desse nódulo, tá? Então, a grande maioria, ela continua sendo benigna. Tá? Entendi. Então, na maioria dos casos, sim. Ele vai pelo ultrassom, ele consegue saber se precisa, talvez, fazer uma punção? Exatamente. Ou, a gente faz a punção com base nas informações do ultrassom. Então, tanto no base no tamanho do nódulo, quanto nas características do nódulo, tá? Então, nódulos mais suspeitos de ser câncer, eles requerem um tamanho menor para indicar uma biópsia. Nódulos que têm menos características de câncer, eles precisam ser maiores para indicar a biópsia, entendeu? Então é uma relação da característica do nódulo com o tamanho do nódulo. Quando a gente pega essas duas informações e junta, a gente indica a biópsia ou só o segmento. A grande maioria a gente faz só segmento mesmo, porque a maioria é benigna. E somente se for maligno é que faz a retirada ou faz algum tratamento? Não necessariamente, Depende. tá? A gente tem muitos casos de nódulos benignos, né? Que a gente chama nódulos coloides. Eles são só nódulos que estão ali e não vão virar câncer. Eles só têm um fator de expansão, eles são grandes. Então eles acabam atrapalhando a paciente, tanto para engolir, quanto às vezes para respirar. Esteticamente pode atrapalhar o paciente, então o paciente tem um nódulo que dá para ver aqui no pescoço. Isso são indicações de cirurgia, mesmo o nódulo sendo benigno, tá? Não é porque ele é benigno que a gente não precisa fazer nada. E hoje em dia, além da cirurgia, a gente tem outras modalidades de tratamento para esses nódulos também. Existe uma nova não, né? Já é estabelecida uma técnica de radioablação. O que é isso? É uma agulha que queima o nódulo por dentro e faz ele diminuir, né? O nódulo não some, mas ele vai reduzir a um ponto que o paciente não vai ter mais sintoma, ou ele não vai aparecer mais. Então, é um tratamento não cirúrgico dos nódulos de tireoide. Tá? Então, são outras alternativas que também dá para utilizar no caso. Com certeza. Do nódulo na tireoide. E precisando retirar, né, o nódulo, como que é a recuperação? A recuperação da cirurgia de tireoide ela é super tranquila em geral, tá? A gente costuma falar para o paciente que a cirurgia da tireoide, o paciente interna no dia da cirurgia, opera no mesmo dia e no dia seguinte ele vai para casa, tá? A gente orienta o repouso de atividade física por mais ou menos um mês, tá? E um afastamento do trabalho por 2 semanas, que é o tempo para recuperar, para cicatrizar certinho, mas depois a vida segue normal, tá? Lógico, às vezes tem que tomar hormônio, quando a gente tira a tireoide inteira, sempre tem que tomar hormônio para repor esse hormônio que você não produz mais. Sim. E quando você tira metade da tireoide, às vezes o paciente não precisa nem do hormônio.
Entendi. Poxa, bastante coisa mesmo. E você, mandou mensagem pra gente? Então manda aqui, mensagem de texto, se você tem alguma dúvida. 965861493, tá bom? Porque a gente já quer conversar aqui com o doutor e tirar sua dúvida ao vivo aqui no nosso programa, tá bom? E você estava falando que a recuperação depende muito também de uma equipe, né, dedicada, especializada. Muitas vezes o paciente precisa fazer uma fono. Mas, por exemplo, um nódulo na região, né, um tumor na região da boca, da língua, enfim. Quanto tempo no total, se fizer tudo certinho, o paciente leva nesse pós? Então, a gente fica na dependência um pouquinho do tratamento completo que ele vai necessitar. Por quê? Tumores de boca normalmente necessitam de um tratamento cirúrgico e de uma complementação com radioterapia, tá? Porque são tumores muito agressivos, então o tratamento ele requer uma agressividade um pouco maior também. Então, se a gente levar em conta só o período da cirurgia e da radioterapia, já vai pelo menos uns 3 meses de tratamento. Tá? Certo. Porque a radioterapia ela também tem efeito colateral, ela também causa deficiências na função do paciente, não é só a cirurgia. Muita gente acha que a radioterapia acaba sendo um tratamento isento, né, que vai fazer e vai curar, mas não, ela tem muitos efeitos colaterais que também têm que ser tratados. Então se a gente pegar um paciente do dia que ele chega até o final do tratamento, uns 2, 3 meses mais ou menos. Aí depende também de onde a gente está tratando o paciente, né? Se a gente for tratar o paciente no SUS, por exemplo, isso demora mais, porque a fila é maior. Na rede privada acaba sendo mais rápido, porque a gente tem mais recurso e mais disponibilidade dos serviços que a gente precisa, né? Você falou que dependendo da região também, né? Se for o caso, pode ser que seja um tratamento de químio, rádio, na região da língua e da boca geralmente são cirurgia. Mas existe algum outro tratamento alternativo não cirúrgico para a região de cabeça e pescoço? Além da químio e da rádio? Sim. A princípio não, tá? Como eu disse, são tumores que são muito agressivos, tá? Esses tumores de via aérea digestiva, eles seguem mais ou menos a lógica dos tumores de esôfago, que já são um pouquinho mais para baixo. Então são neoplasias agressivas, não dá para a gente ficar num tratamento tão passivo, a gente tem que ser um pouco mais efetivo para curar o paciente, porque o índice de cura já não é tão alto, né? O diagnóstico já é um pouco tardio, se a gente não for incisivo, aí fica menor ainda. Você estava comentando, que a gente até falou no começo do programa sobre essa questão de que não é muito conhecido. O que realmente não é conhecido? Os tratamentos e as formas de resolver tumores cabeça e pescoço, é isso? Eu acredito que é uma especialidade pouco conhecida, tá? Sim. Se a gente pegar em relação às outras áreas, por exemplo, urologia, cirurgia do aparelho digestivo, elas são especialidades que estão há mais tempo se desenvolvendo, tá? Elas têm uma história mais prolongada. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela era anexo de outras áreas no passado, tá? Então era a cirurgia endocrinológica que a gente chama, né? Ela era feita junto com cirurgia do pâncreas, era meio que misturado. Foi mais recentemente que a gente meio que se separou e começou uma área independente da cabeça e pescoço. Recentemente eu digo no século passado, né? Sim. Mas em comparação às outras especialidades, ela é mais nova. Então ela ainda assim é menos conhecida do que o restante. Se para os médicos já é assim, para os pacientes mais ainda. Você acha que pode ser porque esse tipo de câncer nessas regiões são menos do que nos outros lugares do corpo? Ou não tem nada a ver? Eu acho que a gente tem um glamour menor, né? Porque como eu falei, os cânceres da cabeça e pescoço, eles têm essa fama de ser desconfigurantes. Então eles acabam sendo menos divulgados, tá? Até pela mídia, porque não tem muito jeito, né? É uma região muito nobre que ela é sensível para as pessoas. Perfeito. Então você vê um tumor aqui no rosto, é muito diferente de uma pessoa que tem um tumor no estômago, por exemplo, Sim. que ele está escondido ali, né? O tumor é a mesma coisa, só que muda a região. É né? bem difícil de ver. Bom, nós temos uma mensagem, coloca aí pra gente ver, já tirar dúvida aqui com o doutor. Márcia de São Paulo. Boa tarde, doutor. Estou com uma bolinha no céu da boca, de mais ou menos 2 centímetros há alguns dias. O que pode ser? Tá vendo? A gente fica aí, né, pirando nas ideias. Olha, eu tô com uma bolinha aqui. O que pode ser? Será que pode ser alguma coisa séria? Olha, esse período que você falou é muito precoce, né? 2 dias não é nada. Às vezes pode ser uma glândulazinha salivar que entupiu, tá uma hipertrofia dela e a maioria das vezes vai sumir, tá? Tem que ver se você tem algum fator de risco que nos preocupe, tá? Na boca, como eu falei, cigarro e álcool em grande quantidade. Isso são fatores de risco para o câncer de boca. Uma bolinha de 2 centímetros, 2 dias, dá para observar por enquanto. Se daqui a 2 semanas ela não desaparecer ou aumentar, aí acho que eu recomendo procurar um especialista para dar uma olhada melhor.
Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Muito obrigada também, doutor Rodrigo, pela sua participação, viu? Acho que foi até bom a gente conhecer um pouco mais, né, sobre as informações de região, cabeça e pescoço, cirurgia. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes sociais, quiser tirar alguma dúvida com você lá, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Se quiser seguir, meu Instagram é @Dr. Rodrigo Vasconcelos e eu fico à disposição de mais dúvidas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Volte mais vezes, porque, olha, o pessoal demorou para mandar mensagem aqui pra gente, né? Aí começa a chegar um monte de mensagem no meio do programa. E aí o doutor acaba o tempo dele, a gente não consegue mais tirar suas dúvidas aqui com eles. Mas, mais uma vez, quero agradecer de verdade. Eu acho que é sempre bom a gente conversar, né, sobre assuntos que a gente, como você falou, não é tão comum, não é tão conhecido. E agora que você disse que desmembrou, né? Às vezes a pessoa ela tem um tipo de faz algum tipo de tratamento oncológico nessa região e para ela é tudo novo. E você vê com uma bolinha de 2 dias já estava desesperada, preocupa, né? Com certeza. Mas muito obrigada mesmo, Prazer viu, pela sua meu. presença aqui conosco.